aspecto cultural e comportamental, né? Quando puder, talvez. Dentro... Peraí, os fogos. É bem remista, porra. Tem que fazer essas porra. Nada tipo. Cara, a gente tem que aproveitar enquanto o nosso time joga. Tá? Saudações, amigos do Primeiro Conceito. Continuando essa abordagem sobre a questão da descriminalização das drogas, nós vamos tratar da questão do aspecto cultural e comportamental. É importante lembrar que quando nós discutimos a descriminalização das drogas, nós não estamos fazendo apologia ao uso da droga. É uma coisa bem diferente. O que nós queremos propor, na verdade, é uma discussão um pouco mais ampla, um pouco mais séria, que ela seja a mais técnica possível para nós sairmos tanto do panfletarismo quanto para nós sairmos daqueles aspectos preconceituosos que, na verdade, não ajudam em nada. Discutir a questão das drogas é discutir um problema sério, é discutir um problema social, é discutir um problema de saúde pública, inclusive, né? Para que a gente não fique, digamos assim, só naqueles chavões, só naqueles jargões que aparecem nas páginas policiais, tá certo? É importante lembrar que quando eu falo de drogas, eu estou falando, nesse caso, da descriminalização das drogas ilícitas, porque nós temos várias drogas lícitas que elas são perfeitamente aceitáveis dentro da nossa sociedade. Você tem pessoas que bebem, né, ingerem bebida alcoólica, para nós sermos um pouco mais exatos, e vão dirigir, e nós achamos isso completamente normal. Embora você tenha uma questão legal que deveria nos proibir ou nos inibir nessa prática. Então é importante que se faça esse debate. É preciso debater a descriminalização para discutir questões culturais em nossa sociedade. Tá? Quais são os tipos de drogas que nós não toleramos, por que nós não toleramos, quais são os interesses que estão por trás para que determinadas drogas continuem sendo proibidas, né, para serem vendidas clandestinamente, porque não pagam impostos, e quais são algumas drogas que elas podem ser vendidas aí abertamente, e nós não nos preocupamos com os danos que elas causam. Só para nós encerrarmos aqui esse aspecto cultural e comportamental. Pense em quantas famílias, por exemplo, são destruídas pelo alcoolismo. Não é verdade? Então, mais uma vez, não é fazer apologia ao uso da maconha, ao uso da cocaína, do LSD, ou seja lá o que for. Longe disso. Tá? Mas é nós trabalharmos uma discussão mais crítica e mais séria em relação a esse aspecto. Em relação aos autores e suas teses, nós ficaremos no campo da filosofia com um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, que é um filósofo que nasceu em 1844 e morreu em 1900, né, no final do século XIX mesmo. Então Nietzsche, ele é um filósofo alemão que vive essa segunda metade do século XIX e ele apresenta para nós uma, como é que eu poderia dizer, uma filosofia moral bem original e bem polêmica, certo? O Nietzsche ele trabalha, por exemplo, com a ideia da moral do escravo. Ele diz que o cristianismo incutiu em nós uma moral de escravos e que ele semeou em nós, semeou em nossa consciência a ideia da culpa. Nós sempre nos sentimos culpados. Tá? Uma outra questão que o Nietzsche coloca em relação à moral, quando ele fala de cristianismo, quando ele fala da moral vigente da sua época, é a questão da moral do escravo, ou espírito de rebanho. Para o Nietzsche, a moral ela é um instrumento de dominação. Então é necessário ver a moral de forma crítica. Só para a gente poder ilustrar essa questão da moral como instrumento de dominação, pensa na seguinte situação. Eu, tá, homem, posso trabalhar a semana toda, até sexta-feira à noite, por exemplo, e depois posso parar num barzinho, numa boa, sozinho, tomar uma cerveja. É considerado completamente normal. Agora, imagina uma mulher que trabalha a semana toda e numa sexta-feira resolve parar no barzinho para tomar uma cerveja sozinha. Tenta te colocar no lugar dessa pessoa. Né? Será que as pessoas no bar elas vão aceitar essa mulher da mesma forma que elas me aceitaram? Ou será que essa mulher vai sofrer assédio, ouvir piadinhas, gracinhas e outras coisas parecidas? Tá? Por quê? Porque a nossa moral, a moral que existe, né, que rege a nossa sociedade, ela quer manter as mulheres sob a nossa dominação. O lugar de mulher em casa, é na cozinha, é cuidando dos filhos, certo? A moral é um instrumento de dominação. Isso dentro de uma visão nietzschiana.
E o que Nietzsche propõe? O Nietzsche propõe uma transvaloração dos valores. É preciso mudar o valor dos valores. Como é que eu consigo mudar o valor dos valores? Aí entra a questão do espírito crítico. Nós que estamos estudando, vocês que estão se preparando para entrar numa universidade, vocês precisam aprender a olhar além do senso comum. O que a filosofia propõe para nós? O que a sociologia propõe para nós? O que as ciências humanas propõem para nós? Esse olhar além do senso comum. Então, por exemplo, quando eu pego o Nietzsche, e o Nietzsche apresenta para mim uma proposta de transvaloração dos valores, ou o Nietzsche apresenta para mim uma discussão para eu romper a moral do escravo, ou ele diz para mim que a moral ela é preconceituosa, ela é um instrumento de dominação, eu posso muito bem usar esse discurso nietzschiano, usar essa abordagem nietzschiana para, digamos, como é que eu poderia falar isso aí? Para eu poder aprofundar ou para eu poder dar mais teor, né, filosófico à minha discussão sobre a descriminalização em relação às drogas. Muito bem, nós paramos por aqui, era esse o recado que nós queríamos dar para vocês. Muito obrigado, até a próxima.